O Sindicato dos Jornalistas Profissionais aqui no estado de São Paulo hoje realizou uma coletiva dando ciência de que ele vai entrar uma ação judicial por danos morais coletivos contra a União e contra o estado de São Paulo, por conta das inúmeras violações de direitos humanos de jornalistas ocorridas durante a ditadura militar. Então hoje eu chamei mais uma vez aqui para a gente conversar os doutores Rafael Maia, que é aqui coordenador jurídico do Sindicato dos Jornalistas, e Bruno Talpai, que também está fazendo um convênio com a gente, ajudando a gente nesse processo. Boa tarde com vocês, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então, só para começar, gente, a gente está, então, finalizando esse processo, essa ação, que a gente pretende entrar agora recentemente. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Bom, então começa, Bruno. Por favor. Bom, boa tarde, Bruno, boa tarde, Guiné, boa tarde a todos aí. A gente está finalizando já, a ação está pronta, estamos só organizando os documentos para a gente distribuir junto à Justiça Federal. É uma ação civil pública em que o sindicato, como autor, está processando a União Federal e o Estado de São Paulo pelos atos de perseguição e tortura e violação de direitos humanos ocorridos durante a ditadura militar contra jornalistas, profissionais da imprensa. Então, nessa ação, a gente pede danos morais coletivos e outras as obrigações de fazer por parte dos entes públicos. Então, fala um pouquinho com relação aos danos morais coletivos e também, né? Essa ação provavelmente vai ser finalizada, enfim, né? Assim que ela for entrada, ela vai gerar eventualmente uma multa ou alguma coisa do tipo. E as questões que não são relacionadas especificamente à multa, né? Quais são os pontos que na ação pede para que haja alguma modificação da atuação do Estado com relação aos jornalistas? Bom, a ação, a parte pecuniária, digamos assim, eu vou falar da parte pecuniária e vou deixar para o Dr. Bruno tecer mais comentários sobre as questões que são ligadas à reparação da memória e da verdade, da qual ele é especialista. Então, em relação à parte pecuniária da ação civil pública, é basicamente um valor simbólico que nós estamos pleiteando. No caso, é R$100.000, porque esse valor sequer vai para as entidades, não vai para os jornalistas. Esse valor é para representar uma coletividade de jornalistas que, na época, se sentiram prejudicados pelos atos de perseguição contra os demais colegas e, por isso, se sentiram, digamos, de alguma forma, perseguidos ou prejudicados no seu ministério profissional. Então, esse valor a gente está solicitando para que seja encaminhado para o Instituto Vladimir Herzog, que é uma entidade sem fins lucrativos que luta pelos direitos humanos e pela liberdade de imprensa. Mas existe uma lei que especifica que nesse tipo de ação o dano moral coletivo deve ser revertido para um fundo. No caso do Estado de São Paulo, tem um fundo estadual. A gente tem uma experiência no caso do Bolsonaro, que nós conseguimos uma indenização por dano moral coletivo para a coletividade, e esse dinheiro está até hoje lá parado na Justiça, porque esse fundo não foi buscar, a Justiça também não manda intimar. Então a gente está tentando que seja revertido para o Instituto Vladimir Herzog, mas sabemos que existe uma dificuldade por conta de alguns entendimentos legais com relação à destinação para um fundo específico e não para entidades a livre escolha da parte autora. Então, em relação à parte pecuniária, é isso. Acho que o Dr. Bruno pode explicar os demais pontos da peça. Legal, boa tarde. O primeiro ponto, né, além da questão pecuniária, que muito bem colocado pelo Dr. Rafael, ela é ínfima pelo que aconteceu, se trata de uma forma de reconhecimento institucional. A gente diz que na anistia a gente tem a busca pela verdade, memória e justiça, reparação financeira, as reparações simbólicas e a reforma das instituições, né? E foi escolhido a ação civil pública porque ela é mais um instrumento que as entidades de classe têm representação e é mais um instrumento jurídico hoje viável para que essa parte da justiça e da memória sejam buscadas, sejam algum tipo de reconhecimento pelo Estado. Então, o primeiro ponto é demonstrar que existia um comando central, no caso o SNI, né, comandado pelo governo militar,
que utilizava o aparato público, né, o aparato do Estado, para monitorar, para prender, para caçar as pessoas, utilizava atos institucionais, criava grupos de terrorismo, de assassinato, como eram o da OICOD. Então, o primeiro ponto é o Estado ter consciência do papel que ele fez, das atitudes ilegais, inconstitucionais, não só perante a nossa Constituição de 88, mas perante também a Constituição à época que foi vilipendiada pelo ato institucional. O segundo ponto é mostrar que não só as pessoas foram perseguidas, mas a classe, porque a classe tinha tem até hoje um poder muito forte de influência. E como é que o regime trabalhava? Com contra-informação. Capturou a mídia, capturou o poder judiciário, capturou o poder legislativo. Essa forma de violência, ela se reproduziu especialmente para as classes trabalhadoras, que foram alvo do golpe. Então, o setor jornalista ele foi monitorado. Constam mais de 500 documentos no Arquivo Nacional com monitoramento sobre os sindicatos jornalistas daqui de São Paulo. Isso é um absurdo. No DOPS também, no Arquivo Público de São Paulo, a quantidade de documentos é farta. Então, não tem como dissociar, até pelo período histórico, o sindicato dos jornalistas e as perseguições ocorridas. Hoje a gente teve um breve, né, doutor Tiago? Foi muito legal, a gente viu uma carta, depois a gente vai disponibilizar, do dia 28 de outubro de 75, que deu o nome do auditório aqui como Vladimir Herzog. Ou seja, hoje está fazendo exatamente 50 anos essa carta aberta nomeando. E lá foi um papel muito, eu vou dizer, heróico, né, de denunciar isso que aconteceu. E eu acho que a gente tem que continuar denunciando, Rafael, porque a classe jornalista ela continua sendo atacada. E hoje o inimigo pode ser outro. O inimigo é a fake news, o inimigo é a Big Tech. E a gente teve recentemente aí um governo que tentou, de novo, atacar a democracia e o jornalismo através de atos e opiniões aí reverberando a população contra o jornalismo. E nós conseguimos, aí, num ato de pioneirismo do sindicato, ingressar com essa ação contra um presidente da República em exercício que estava vilipendiando a profissão, através de ataques aos jornalistas. E é isso o ponto principal, né? Como as coisas elas se conectam entre o passado, o presente e talvez o futuro, né? Então esse nosso ato hoje do sindicato de requerer esse valor simbólico, mas especialmente as medidas declaratórias, como o auditório ser considerado como espaço de memória, nos cursos de formação das polícias terem o ensino de direitos humanos, a caracterização e a entrega do arquivo público de toda a documentação ao sindicato. E isso demonstra a necessidade que a gente tem de reafirmar valores democráticos. A gente não está muito longe do que foi o 8 de janeiro, né? Então, a classe se mobilizando, utilizando instrumentos jurídicos viáveis que antigamente não era viável. A gente teve a formação da Justiça Federal na década de 90. O Estado mudou, a gente teve a Constituição de 88, mas o delegado que estava no DOPS foi para a Polícia Civil, foi para a Polícia Federal, o magistrado de primeiro grau virou desembargador. Então, as instituições ainda estavam, digamos assim, corrompidas pelo espírito autoritário do regime. Isso é um outro ponto, né, que eu vi enfim, na entrevista coletiva foi bem interessante que você colocou, Bruno, que é justamente isso, né? Porque às vezes se pergunta por que 50 anos, né? Para que a gente pudesse entrar com uma ação nesse sentido, né? Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso. Assim, é o que a gente chama no direito de culturalismo, né? Demora 1, 2 gerações para você ter uma mudança significativa de como o judiciário julga, como o legislativo aprecia e como as pessoas compreendem. Olha, se a gente teve 3 décadas de informação para as pessoas de que o sindicalismo não presta, teve de que comunista não é isso, é aquilo, né? Porque existiu essa propaganda, né? Isso está nos registros do arquivo, não sou eu que estou dizendo. Então demora um tempo para desmistificar isso, né? E o esforço institucional feito, especialmente, eu vou colocar desde 85, né? Nós tivemos a anistia em 79, mas desde 85 do Estado criando legislação, a própria Constituição, legislações estaduais, o esforço de comissões municipais,
demorou muito tempo. E a gente tem um fator na nossa anistia, é que ela foi ampla, geral e restrita. Então, todo mundo foi anistiado, né? Então, até que se compreenda essa importância ao longo dos anos, né? Algumas pessoas já não mais estão aqui, isso permite revelar outros documentos, né? Então, é um processo contínuo, é um processo histórico que remonta à nossa memória. Aí vão falar, por que 50 anos? Você vai na Alemanha para você ver, os caras estão discutindo isso até hoje. Porque eles sabem qual que é o que é a violência, o que o autoritarismo representa. E a gente não pode se render ao autoritarismo, porque ele é bonito, ele tem um bom discurso, um bom diálogo, ele se reinventa, né? E esse papel de 50 anos depois, né, mostra a resistência da categoria, mostra o amadurecimento das instituições, e tem muita coisa para fazer ainda, né, Rafa? E o tempo, quer dizer, o tempo no direito, ele não é a mesma coisa que na vida real. Então, quer dizer, 50 anos para o direito não é nada. Se você for ver, hoje, recentemente, foi em 2011 somente, que o STJ se pronunciou no sentido de que as ações de reparação por danos decorrentes de atos de violação de direitos humanos durante ditaduras eram imprescritíveis. Ou seja, até 2011, sequer se concebia entrar qualquer discussão, porque se entendia que estava prescrito, que tinha lei de anistia, que não dava para discutir nada. Então, somente agora, em 2011, que houve esse entendimento. Então, isso é um entendimento recentíssimo no tempo do direito, digamos assim, né? E, mais uma vez, eu chamo a atenção do pioneirismo do Sindicato de Jornalistas. Foi pioneiro na época da ditadura por chamar a sociedade civil a se contrapor ao regime, naquele ato, nas assembleias que ocorreram permanentes no auditório sagrado, que é o auditório Vladimir Herzog, solo sagrado da democracia, em que os jornalistas ali reunidos se colocaram contra o regime, denunciaram o assassinato e organizaram o ato ecumênico no dia 31, que reuniu milhares de pessoas na Praça Sé, que foi o primeiro grande ato público contra aquele estado de coisas. Então, o Sindicato de Jornalistas sempre foi pioneiro em processar um presidente da República em exercício e vencer. E está sendo pioneiro também, porque eu acho que outros sindicatos vão vir atrás e também correr atrás da reparação. Metalúrgicos, bancários, servidores. Todos esses sindicatos também foram monitorados, tiveram seus trabalhadores, essas suas categorias, de alguma forma, atacada pelo regime, como o doutor falou, que era um regime que um golpe aos trabalhadores. Então, mais uma vez, o sindicato está à frente do seu tempo. Isso é muito interessante que o doutor Rafael colocou, a questão da prescrição, né? Como é que você resolve, como é que você investiga, como é que você analisa, né? Se é muito cômodo você falar que ultrapassou o tempo, né? Algo que durou décadas. E esse movimento da ação civil pública, né? Ele é um movimento que ele vem junto, principalmente nesses últimos 2 anos, com o reconhecimento, e aí na parte da própria comissão de anistia, de sindicatos que foram alvo de perseguição, a editora Versus foi um exemplo, claro, que foi anistiada recentemente, e tantas outras que foram perseguidas durante o período da ditadura, mas especialmente a colaboração com as empresas. Isso é fundamental destacar, porque a gente tem aquela ideia de que a ditadura militar, e foi também muito violenta, com porrada, assassinato, tudo isso, mas as empresas, elas ajudaram e colaboraram com os órgãos de exceção, disponibilizando a documentação das pessoas, indicando quem era quem. E por que só o Estado tem que ser responsabilizado? Espera aí. Não é assim que funciona. Nós temos assim, diversas empresas, como a Volkswagen, a própria Petrobras, inclusive o caso da Vila Socorro, que nunca foi resolvido. Nós temos também hoje o próprio inquérito da Folha de São Paulo, que está tramitando, assim como vários outros, Codesp, Cozipa, Embraer, tantas outras empresas, que, de novo, é um marco que não vai ser agora, não vai ser no próximo ano, não vai ser daqui 2 anos, vão ser daqui 5, 10 anos. Mas essa história tem que ser contada, essa história tem que ser revelada para as pessoas. E agora, aproveitando, inclusive você trouxe isso, a gente está fazendo agora, o Sindicato dos Jornalistas está fazendo uma parceria com o seu escritório, Bruno, especificamente voltado para algum tipo, esse determinado tipo de ação, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência
e falasse como é que essa parceria vai se dar. Legal. Primeiro que é uma honra, né, poder estar participando aqui. O trabalho que é desenvolvido pelo escritório, ele tem a natureza individual, né, das pessoas, mas também tem o aspecto coletivo, né? Então a gente trabalha com questões de ação civil pública, termo de ajustamento de conduta, pedidos de tombamento, questões relacionadas ao patrimônio histórico-cultural que é imaterial, né? E individual, né, o nosso trabalho é, primeiro de tudo, o resgate da memória. Então, o escritório ele faz uma varredura em todos os órgãos de repressão do nome da pessoa, para que essa pessoa tenha uma memória digital. Tem muita gente que tem documento, pediu há 10, 15 anos atrás, é difícil guardar documento se perde, e os próprios arquivos não estavam todos, em sua grande maioria, digitalizados, né? Então, o primeiro passo é disponibilizar para essas pessoas um histórico completo da sua militância. E após disso, né, algumas ações são possíveis, né? Ainda hoje, tem milhares de pessoas que não foram anistiadas, que têm direito, que foram monitoradas, ou que foram presas, ou que foram demitidas, que nunca ingressaram. E o pior de tudo, né, as famílias, né, quando tem o falecimento, sequer sabem desse direito. Né? E se como transmite, né? Esse direito é uma ação imprescritível, como o Dr. Rafael colocou. Então, todos os herdeiros podem buscar isso. E não tem nada mais legal do que você ver um filho, você ver um neto, vendo a documentação do seu pai, do seu avô. Eu recebi no escritório o neto do Davi Capistrano, aquele fundador do SUS, não é o prefeito de Santos. E ele não sabia que o avô dele era herói de guerra. E assim, é uma coisa que é bonito de ver. Então nós temos esse trabalho de memória, né, de selecionar a documentação, mas também as ações individuais, tanto por dano moral, feito na Justiça Federal, quanto os requerimentos de anistia política, né? E hoje ainda é mais comum ainda o ingresso nessas ações coletivas contra empresas, que está acontecendo, isso é uma realidade. Então, tem o chamamento edital, mas um olhar atento, específico, para cada momento, né? É o que eu digo, não dá para você colocar todo mundo no mesmo balaio na perseguição política. Porque cada um fez parte de uma organização, fez parte de um movimento. A década de 60 era uma coisa, de 70, 80 outra. Então, a gente tem o cuidado de selecionar e cuidar bem da história das pessoas, né? Dos familiares. Então, esse é o papel que a gente desenvolve no escritório. E estando aqui participando, fazendo essas ações coletivas, buscando outras formas de reparação, buscando meios de tornar ainda mais ativo todo esse passado e toda essa história de hoje do sindicato é gratificante. Acho que é importante destacar que o Dr. Bruno ele tem a expertise de fazer esse levantamento histórico, que é muito difícil para a pessoa individualmente, diante da burocracia do Estado, da dificuldade. Então, o Dr. Bruno tem, digamos assim, os meios jurídicos e os meandros para tentar localizar da forma mais rápida e ampla possível toda a documentação que seja referente a uma determinada pessoa que foi monitorada, perseguida ou foi presa, para que ela possa, diante desses documentos, ajuizar as ações que ela tem direito diante do Estado, diante das empresas, enfim. Existe uma série de medidas aí que são cabíveis. E não é nenhum favor, né, doutor Rafael? Isso daí o direito hoje prevê isso. A jurisprudência hoje mais madura, né, também prevê essa possibilidade de reparação. E, de novo, reconhecer é um ato de resistir. Então, quando as pessoas conhecem a sua história da sua família e veem o que isso aconteceu, muda. Então, é importante destacar, né, que mesmo que a pessoa, o ente querido da família já tenha falecido, os herdeiros eles podem pleitear essas ações e esses documentos em nome do falecido.